Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É com um imenso prazer que eu, Fernando Aquino, estou aqui para comunicar a vocês que estaremos também trabalhando aqui, fazendo subsídios das lições da revista da editora Central Gospel, referente também ao segundo trimestre de 2020. Passamos um primeiro trimestre abençoadíssimo, no qual abordamos temas relacionados à pessoa do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o fruto do Espírito. E agora estaremos trabalhando um tema importantíssimo que é o Decálogo, a ética do Sinai. Lembrando que essa revista foi comentada pelo pastor Walter Brunelli, um homem de Deus, a qual aí nos trouxe temas maravilhosos para que a gente possa, nesse trimestre, estudar. Então eu quero começar, é claro, antes de tudo, agradecendo a vocês pela participação, pela cooperação, por esse feedback que vocês têm dado aí para o nosso canal, para o nosso ministério, para a nossa família. Tem sido importantíssimo. Eu costumo dizer que a participação de vocês é imprescindível, um grande divisor de águas aí no nível de ensino que nós temos apresentado para vocês. Então, pessoas que nos contactaram no trimestre passado através do WhatsApp, enviaram áudios, gravaram áudios com dúvidas, e a gente, na medida do possível, tentou aí, é claro, responder. Então, que a gente possa continuar fazendo isso. Os comentários também, a gente sempre que possível responde. Eu gosto de ler, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários sempre que é feito aí. Então, obrigado por vocês estarem curtindo, estarem compartilhando, estarem participando, porque isso tem sido de maneira gloriosa, tem sido bênção para a nossa vida. Então, vamos começar mais uma lição aí. Vamos lá. Nós estaremos estudando aqui a lição de número 1, cujo título é A Ética dos 10 Mandamentos. E o texto bíblico básico dessa lição encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 ao 4, depois versos 7 ao 10 e, por fim, os versos 12 ao 17. Aí nós temos também aqui o nosso texto áureo, que está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, e diz assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha aí que maravilha. Vamos para os objetivos da nossa aula. É claro que com isso a gente precisa entender uma coisa. Pelo fato de que estamos trabalhando com EBD, na qual a nossa intenção é passar aos nossos, transmitir aos nossos alunos o conteúdo da lição e um pouco do aprendizado que adquirimos ao longo da vida, nós precisamos, é claro, que a nossa aula atinja os objetivos propostos aí pela lição. Então, o primeiro deles seria compreender que os 10 mandamentos foram entregues em primeiro lugar para Israel. Então, inicialmente, o nosso primeiro objetivo seria esse: explicar, fazer com que os nossos alunos tenham essa compreensão de que os 10 mandamentos foram entregues inicialmente, em primeiro lugar, a Israel. O segundo objetivo que nós temos aí para essa lição é entender que os 10 mandamentos são uma referência para dar ciência ao homem do que é pecado. Então, fazer com que nossos alunos venham ter essa compreensão, esse entendimento de que os 10 mandamentos foram entregues para isso, para que as pessoas ali, lendo, ouvindo, guardando em seus corações, pudessem ter, a partir dos mesmos, uma base, um molde, um modelo para caminhar, para ser por Deus norteados, a fim de entender o que é ou não pecado. Por fim, concluir que a ética dos 10 mandamentos traz valores imutáveis, segundo o pensamento de Deus. Então, por fim, nós devemos concluir essa aula fazendo com que nossos alunos compreendam isso, que por trás dos 10 mandamentos existem valores que são imutáveis. Por que imutáveis? Porque eles são segundo o pensamento, a intenção, o coração, o desejo de Deus para conosco. Então, se a gente conseguir cumprir esses 3 objetivos aí, a gente vai ter uma aula bem produtiva. Vamos lá, então. Comentário, palavra introdutória. Todo indivíduo nascido em um lar estruturado tem a noção básica de uma vida correta. Isso em si já seria um bom ponto de partida, porque a lei foi posta no coração do ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o soberano Senhor conhece as limitações do ente humano e sabe que não lhe seria possível andar de modo independente. Além disso, suas exigências transcendem ao que se pode abrigar no coração. Era previsto, portanto, que o homem um dia criaria para si novos valores éticos. Então, o que a gente precisa entender, que é o nosso foco aí,
é compreendermos que Deus deu a lei inicialmente, né, a princípio, a Israel para nos fazermos entender uma coisa, que o homem sem lei, o homem sem o norte, o homem sem o direcionamento de Deus está, né, estava, está e continuará caminhando para a perdição, para uma vida sem regra, uma vida desregrada. Então, o que norteia o homem, o que direciona o homem, são os mandamentos do Senhor. É o direcionamento que Deus dá a ele, tá? Porque o homem sem Deus cria para si mesmo aquilo que ele chama, pensa ou acha que são valores éticos. É claro, sempre visando o seu bel prazer. Então, a nossa ideia, a princípio, é passar aos nossos alunos esse entendimento, né, do quão terrível seria o homem viver nesse mundo, a natureza pecaminosa, sem que houvesse de Deus regras, mandamentos, direcionamento, tá? Como o homem caminharia sempre para a perdição. Vamos lá. Então, o primeiro tópico da nossa lição diz: as leis de Deus. No interregno de sua caminhada do Egito para Canaã, os hebreus foram formados por Deus como nação e, por essa razão, precisariam de uma constituição que os norteasse. Assim, Deus entregou a Moisés as leis que regeriam aquele povo. Então a gente percebe uma coisa, não? Vamos ver isso aqui já já, o nosso pano de fundo para a nossa lição é explicarmos o fato de que Israel deixa o Egito, né? Deus tira Israel do Egito com fortes mãos. Acontece o que nós conhecemos como o êxodo, né? Que é a saída, a palavra êxodo aponta para isso, saída. Porém, Israel, ainda que saia de lá livre, ainda que os grilhões que prendiam, que atavam pés e mãos, tivessem sido e foram arrancados, melhor dizendo, de Israel, Israel sai meio que sem lei, meio que sem o norte, e precisaria, para que nessa formação de Israel como nação, né, precisaria, para que isso ocorresse, que Deus desse a Israel leis, ordenanças, mandamentos, a fim de que lhes mostrasse o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Então, esse é o ponto aí. Então, continuando aqui. Dentre esses mandamentos, essas leis que Deus entregou a Israel, nós vemos aqui, ó, foram 613 mandamentos ao todo, né? Como a tradição assim diz que é. E dentre eles nós temos aí os mandamentos chamados, e a palavra está aqui, ó, você vai ver que está uma palavrinha entre parênteses aqui, ó, mitzvot. Essa palavra mitzvot é a palavra hebraica para mandamentos, tá? Mitzvot é a palavra. E desses mandamentos, sendo 248 positivos, do tipo mitzvot aser, ou seja, faça. Então a ideia é o quê? São mandamentos que estão ligados ao que Israel deve fazer, como proceder, a maneira certa de agir, são chamados esses mitzvot aser. E 365 negativos, tá? Ou, se você quiser falar também, proibitivos, que são os mitzvot taeser, que quer dizer não faça, né? Então são proibições, ou seja, 248 referentes àquilo que Israel deveria fazer, como proceder, de que maneira agir, e 365 referentes à maneira como Israel não deveria agir, ele não deveria fazer. Então, isso junto dá o quê? Direitos e deveres foram entregues a Israel lá no deserto, a saber, lá no Península do Sinai. Então, continuando aqui. Dos 613 mandamentos, os 10 mandamentos, conhecidos pelos hebreus como as 10 palavras, constituem um resumo didático da ética de conduta, chamados por Deus de sabedoria para os hebreus. Então, nós vemos aí os 613 mandamentos, né, que compõem, estão relacionados à Torá, lembrando que a Torá é o nome, né, que designa os 5 primeiros rolos ali, o Pentateuco, como muitos conhecem, né? Então, assim os hebreus chamam de Torá, então, referente ao Gênesis, a qual eles chamam de Bereshit, referente ao Êxodo, a qual eles chamam de Shemot, referente ao Levítico, a qual eles chamam de Vaikra, referente ao Números, a qual eles chamam de Bamidbar, e referente ao Deuteronômio, a qual eles chamam de Devarim. Tá? Então, aí a Torá são esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ok? Dentre eles, então, eles nos revelam, nos mostram os 613 mandamentos, dentre os quais nós temos aí os 10 mandamentos, tá? Também. Então,
que a gente vai falar já já sobre eles aqui, que é o foco da nossa lição. Continuando aqui. Então, os 10 mandamentos. Então, nós temos aqui em hebraico, né, como se pronuncia os 10 mandamentos, como se escreve lá na língua dos judeus, na língua dos hebreus, tá? Então, nós temos aqui os 10 mandamentos, tá? Então, tá aqui, ó. Aseret, que é 10, Ha-divrot. Então, Aseret Adivrot. Então, Aseret, 10. E Adivrot, mandamentos, né? Como alguns pronunciam, Hadivrot. Então, Aseret Adivrot, 10 mandamentos. Então, Aseret, 10. Adivrot, ou Divrot, mandamentos. É claro que se você analisar, alguns vão dizer, com muita, né, propriedade, que essa expressão divrot não quer dizer mandamentos, né? Que se você analisar, a palavra divrot vem de davar, da qual também originou-se ali devarim, seriam palavras. Lembrando que divrot é feminino de devarim, palavras. Então, a expressão divrot aqui, né, que nós vemos aqui, então, como está como mandamento, também quer dizer proclamações ou falas, tá? Então, dentro da chamada alahá, que é a lei praticada, nós vemos aqui os divrot, ok? Mandamentos, proclamações, falas. Continuando aqui. O primeiro subtópico, os destinatários da lei. A história do Antigo Testamento é baseada nas leis mosaicas, ou seja, o pano de fundo veterotestamentário é a nação israelita sendo regida, guiada e instruída pela lei. Não se pode enxergar o Antigo Testamento senão sob a ótica da lei. Então, a princípio, gente, ainda que o Antigo Testamento nos traga muitos conteúdos, tais como a criação do mundo, a criação do homem, a questão dos patriarcas, né, daqueles que se originaram a partir de Caim, dos que se originaram a partir de Sete, nos traz também a questão do dilúvio, né, Deus repovoando a terra, a questão de José no Egito, ainda que hajam muitos conteúdos relacionados à história, mas o que a gente percebe é que o pano de fundo, tá, do Antigo Testamento, o assunto que passa a nortear o Antigo Testamento é a lei, a entrega da lei, o grande divisor de águas. A gente percebe que Israel torna-se, ou passa a se tornar praticamente nação, né, inicia como nação a partir dessa entrega. A partir do momento que Deus os tira lá do Egito e os dá no Monte Sinai, no Monte Horebe, os mandamentos, né, o mitzvot, ou seja, as leis, Deus passa a entregar a partir daí. Então nós vemos que tudo o que passa a acontecer guiado e baseado na lei. Tá? Então a gente precisa entender isso aqui. Outro ponto interessante também. Deus destinou as leis ao povo da antiga aliança, os hebreus. Aquele povo vivia um intenso pluralismo religioso em meio a diferentes crenças na terra do Egito. Faltava-lhes orientação quanto a Deus e seus pais, enquanto viam e ouviam o discurso dos egípcios na propagação e culto aos seus deuses. Depois de haverem recebido as leis de Deus pelas mãos de Moisés, o povo tinha que se comprometer com elas, aprendendo-as e praticando-as. Então vamos lá, a princípio, a gente sabe, então, como eu disse, o pano de fundo histórico para muita coisa relacionada à lei e ao Antigo Testamento é a entrega dessa lei, a entrega da lei de Deus, dos mandamentos de Deus lá no Monte Sinai. E o que acontece a partir disso aí, então? Então Deus deu, né, essa lei, fazendo com isso uma aliança com Israel lá no Monte Sinai. E antes disso, é bom que a gente compreenda o porquê de Deus ter feito isso. É bom que a gente compreenda o fato de que Israel estava no Egito. Vivendo, pois, no Egito, o que se conhecia de lei, o que se conhecia de mandamento, era um referencial egípcio. Então, Israel não tinha a liberdade de culto, a liberdade de adoração. Né? Israel não tinha um descanso, como nós vamos ver, entrega do sábado lá, né, referente à lei. Sendo, pois, escravos, dificilmente, né, nós estudando a história, vamos identificar, vamos encontrar na história que os egípcios davam a Israel um dia para que eles descansassem e posteriormente continuassem o trabalho. Não, era um trabalho que eles faziam ali e não poderiam descansar. Então eles não tinham um dia de descanso. Eles não tinham leis referentes a questões ligadas a casamento, a propriedade, a ação deles e recepção deles para com os estrangeiros. Então Israel sai, tá, livres, mãos e pés agora desatados, livres, mas sem lei, mas sem uma orientação. Então foi necessário isso.
No que tange ao culto, nós vemos também que a lei relacionada a culto, né, a lei cerimonial, Israel não tinha nada relacionado a culto, porque o que eles viam lá, morando em Gósen, trabalhando em todo o Egito, lá, principalmente no delta, né, no Nilo, na criação de palácios, coisas do tipo para o faraó e seus oficiais, o que eles viam eram cultos, os cultos egípcios, os quais eram totalmente ligados, ou seja, a sua base, seu centro era o politeísmo. Então, nesse ponto, Israel precisaria de um norte, precisaria de que Deus lhes desse, reiniciasse, começasse algo novo com eles. E a gente pode ver algo interessante lá no capítulo 12 do livro do Êxodo. Né? Deus disse: Olha, Moisés, esse será um novo mês. Né? Deus dá um novo calendário. Então, a partir daquele novo calendário, Israel contaria 10 dias, tomaria um cordeiro, 4 dias depois, ou seja, no 14º dia, imolaria este cordeiro, da tarde, daria a Páscoa. Então, Deus começa a partir daí a iniciar algo novo, tá? Uma vida nova para Israel. Então, a gente precisa ter isso como pano de fundo, ter esse entendimento. Por que Deus entregar a lei? Porque Israel praticamente vivia à margem, ou seja, com base daquilo que eles viam lá como lei no Egito. Continuando aqui. Então, só um pouquinho aqui, voltando. Então, a princípio, entender que os destinatários da lei eram, a princípio, os hebreus. Tá? Esse é o ponto. Para os hebreus ou para a igreja? A primeira aliança tem como base a história de Israel, desde sua formação. Né? Gênesis 12, a história por trás de Gênesis 12 nos conta a formação desse povo. Né? Isso inicia-se, claro, com o chamado de Abraão, né? Ainda naquele tempo era chamado de Abrão. Né? Deus chama Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te hei de mostrar, uma terra que eu te mostrarei. E ele vai dizer o que vai acontecer com ele, né? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei seu nome, tu serás uma bênção. Quem te abençoar está abençoado, quem te amaldiçoar está amaldiçoado, porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, Deus inicia ali a história para a formação, pano de fundo para a formação do povo. Tá? Então, a primeira aliança tem como base isso, a história de Israel desde a formação. A nova aliança, né, que é o Novo Testamento, foca Jesus, o verbo encarnado, bem como o nascimento, o desenvolvimento da igreja. Então, a princípio, nós temos a antiga aliança, a formação, o chamado de Abraão, com a formação de Israel, e entregue a Israel lá no Sinai, no Horebe, os mandamentos, a mitzvot, a lei. Essa é a base para o Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a base da nova aliança, ela foca em quê? Ela foca na chegada, no nascimento de Cristo, tá? Que é o verbo encarnado. Então, e através de Cristo, né, o chamado dos seus discípulos, que posteriormente tornaram-se apóstolos, com os apóstolos, o nascimento, a formação, o desenvolvimento da igreja. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender para a nova aliança. Contudo, é preciso compreender que o Antigo e o Novo Testamento se completam, sendo Cristo o centro de toda a estrutura e o ápice da revelação de Deus aos homens. O que a gente quer chegar com isso aqui? O que é bom que a gente entenda? A gente, às vezes, vai ver pessoas nos dizendo para que a gente deixe de lado o Antigo Testamento por completo, que se esqueça o Antigo Testamento. Aquilo foi para o passado, foi para Israel e não tem mais nada lá de bom, nada mais de útil para a igreja. Gente, isso é claro que é uma inverdade. Embora, com seu nascimento, morte, ressurreição, Cristo tenha cumprido cabalmente a lei, tá? E abolido muitas coisas relacionadas à lei. Então a gente precisa entender uma coisa, que nós não estamos mais sujeitos à lei de Moisés, né? Mas a chamada né, a Torá, Moshe, lei de Moisés, mas ainda assim há preceitos, há verdades, há conceitos lá inseridos na lei que norteiam também a igreja hoje. Coisas que eram proibidas lá naquele tempo, Deus deu como proibição para a nação de Israel, que também são proibidas a nós hoje. Então a lei, a gente precisa entender uma coisa, não dá para a gente rasgar, jogar fora e se esquecer do Antigo Testamento. Nós devemos olhar para o Antigo Testamento com um olhar de amor, entendendo que ele é quem revela-nos, tá? Ele é quem nos traz conteúdos relacionados à vinda, ao preparo do mundo, à chegada do Messias, ao cumprimento das promessas que foram, as promessas que se cumpriram no Novo Testamento estão lá no Antigo. Então a gente tem que parar, muitas vezes, com esse pensamento de tentar esquecer, abolir, extinguir o Antigo Testamento. A gente só precisa entender, é claro, que há coisas lá hoje que não cabem mais a nós.
Então, o que nós precisamos fazer é ser maduros o suficiente para entender o que devemos guardar de lá e o que não guardar, o que observar e o que não observar. E é isso que Paulo e alguns, né, os demais apóstolos nos passaram dentro do Novo Testamento. Então, tá, a gente precisa compreender isso aí. Por quê? Porque Antigo e Novo Testamento se completam. Tá? O Antigo Testamento e o Novo, ambos se completam. Ambos. Por quê? Porque Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus se refere a Cristo. Então a gente precisa aprender esse ponto aí. Vamos lá ainda. Um ambiente criado por Deus para a entrega da lei. Então qual foi o ambiente? Os hebreus já haviam experimentado sinais extraordinários da presença de Deus entre eles, desde que saíram do Egito. Porém, logo no início da viagem, o Senhor expressou a Moisés o desejo de se revelar de modo peculiar a seu povo. O Senhor marcou o encontro com os hebreus de frente ao Monte Sinai. No instante em que a glória de Deus se manifestou, o monte tremeu e eclodiram relâmpagos e trovões. O barulho era ensurdecedor, fazendo assustar o povo, a ponto de muitos pedirem a Moisés que falasse com eles e não o Senhor. Foi em um ambiente como esse que Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Então, a princípio, gente, agora sim, vamos tentar entender esse ponto básico aí. Então, como a gente já falou aqui, frisando, mas agora pontuando as questões, Deus, com fortes mãos, com seu glorioso poder, usa Moisés para que através dele fossem realizadas 10 pragas. Essas 10 pragas, dentro delas, Deus afligiu o Egito. E com isso, Israel agora é libertado. Tá? Deus havia dito, por intermédio de Moisés para Faraó, deixar ir o meu povo. Então Israel sai, deixa o Egito e passa a partir dali, né? Delta do Nilo, Gozen, Sucote, Etam, Pihairot, Umbal, Zefon, Migdol, atravessam o Mar Vermelho, então águas de Mara, e passando pelo deserto até chegarem no Monte Horebe, né, na península do Sinai. Então, chegando naquele ponto ali, Deus marca um encontro com eles ali, porque Deus havia dito a Moisés quando chamou que ele adoraria ele novamente naquele monte. Então, o povo é levado pé do monte e Deus agora quer falar, Deus agora quer comunicar ao povo. Então, Deus pede, Deus ordena, instrui, para que Moisés diga ao povo para que se santificasse, se preparasse por um período de 3 dias. Após isso, Deus falaria com o povo. Feito, pois, isso, o povo se prepara, se santifica, se separa, se lava, né? E Deus agora vem falar com o povo. E quando Deus começa a falar, você conhece minha Bíblia e sabe, raios, relâmpagos, trovões, um barulho ensurdecedor, e o povo temeu, que o povo não queria se achegar perto do monte, com medo, pediu para que Moisés então falasse com eles. Olha que coisa interessante. Esse foi o ambiente que Deus entregou a lei. Por que é bom entendermos isso? Entendemos uma coisa, o povo sai da terra do Egito, num período em que, se contarmos ao todo, seriam faixa de 430 anos, né? A história vai mostrar para nós. Então, durante esse tempo, né, o povo perde a sua noção de adoração. O povo perde a sua noção de culto. O povo perde a sua noção como povo, como cidadãos, como pessoas, como lei, e passa a partir daí a ser escravizado. Então era necessário que Deus marcasse esse encontro e fizesse ali uma aliança, um tratado com aquele povo, e que a partir dali esse povo pudesse observar e guardar essa aliança. Então esse foi o ambiente que Deus criou para falar com o povo. E quando Deus falou, Deus se revela ao povo, o povo vê o que jamais havia visto lá no Egito. Um Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que o chamara. Esse foi o pano de fundo, o ambiente que Deus criou para falar com o povo. Então vamos dar uma imagenzinha aí para ilustrar isso, né? E o povo embaixo, na frente, é claro, os anciãos, atrás os demais, que não aparecem na imagem, mas o povo estava lá. E Moisés aqui, né? Você pode perceber, a gente pode ver Moisés aqui, ó. E Deus falando lá em cima e Moisés aqui, meio que intermediando esse diálogo entre Deus e o povo. Continuando aqui. A implantação da lei. Não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não dar falso testemunho e não cobiçar a propriedade alheia são atitudes de importância incontestável. Mas por que razão o Senhor as valorizou tanto e as escreveu em tábuas de pedra
quando, segundo Paulo, elas já estavam escritas no coração dos homens. De que adianta os homens terem a lei na consciência e transgredi-la constantemente? Ao menos estando escritas, e elas fazem parte de um conjunto de princípios inalteráveis que, ao seu próprio tempo, servirão de acusação dos pecados praticados perante o Senhor. Então, a princípio, a ideia é o quê? A gente viu aqui, Deus agora implantando a lei. Mas quando a gente para analisar o que Deus deu como lei, né, os 10 mandamentos, assim, aquilo que Deus havia dito na lei para que não fosse feito, a gente sabe que essas pessoas que estavam ouvindo ali, antes de Deus mesmo dizer isso na lei, isso for escrito nas tábuas de pedra, Deus, Moisés chegasse com elas, o povo já tinha essa noção. O povo já sabia, né, que matar é errado, furtar é errado, cobiçar a mulher do próximo é errado, dar falso testemunho, cobiçar a coisa, tudo isso é erro. Então, por que Deus precisaria escrever uma coisa que as pessoas já tinham em mente, já tinham no coração como errado? Então, por que Deus fez isso? Esse é o ponto interessante, como está aqui na lição. Por quê? Para mostrar que não adianta ter a lei aqui, ó, na cabeça, na consciência. Tá? Não adianta eu conhecer a lei, saber o que é a lei, mas se eu transgrido ela, se eu não observo. Tá? Lembrando também que se ela não fosse escrita, muitos poderiam dizer também, e pessoas fazem isso, pelo fato de não ver uma proibição escrita, dizerem, olha, eu faço porque ninguém diz que é errado, ninguém colocou como isso é transgressão, então eu cometo falha, eu erro, então, nesse sentido. Então, pega um exemplo aí, quando você entra num lugar fechado, às vezes no banheiro ou aqui no lugar, às vezes você percebe que na porta tem uma espécie de placa lá com umas normas diretrizes, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então, a gente sabe que ainda que não tivesse aquilo escrito, a pessoa que está entrando ali nesse ambiente sabe o que não deve ser feito. Mas, pelo fato de não estar escrito, alguns podem depois tentar usar isso como álibi. Dizer, olha, não, eu não sabia, ninguém falou nada, eu não sabia. Então, Deus, ainda que o homem soubesse, Deus as escreve, Deus entrega para que fosse escrito e registrado, a fim de que isso depois também serviria para mostrar, né, não só como condenação, mas para mostrar aquelas pessoas depois que dizem, olha, eu não vi, eu não sabia, não tinha noção, não tinha conhecimento. Não, você sabia sim, porque está aqui, está registrado, está gravado, está guardado. Então, você tinha noção dessas coisas. Então, o ponto é esse, tá? A gente precisa observar aí nessa questão. Outra questão, vamos lá. A divisão da lei. A lei mosaica divide-se em 3 categorias: morais, civis e cerimoniais. Tá? Então, inicialmente, a gente percebe isso aqui. Né? Quando a gente faz uma divisão, contendo ali, analisando os pontos que estão inseridos na lei, descritos na lei, a gente percebe que existem ali 3 categorias, embora alguns discordem disso, mas a grande maioria concorda que existem 3 categorias. As chamadas leis morais, civis e cerimoniais. Como seriam elas? Vamos ver aqui. Nas leis cerimoniais estão estabelecidas as exigências para o culto realizado no tabernáculo e posteriormente no templo. Nessa mesma categoria está incluída a guarda do sábado. Então, existem leis cerimoniais, ou seja, leis que regem as cerimônias relacionadas ao culto em Israel. É claro que isso foi inicialmente dado no período do tabernáculo, então, lembra que a gente disse aqui, que a gente vem dizendo já nesse vídeo, Israel não tinha nenhum tipo de referência no que tange culto. A única referência que tinha, a referência negativa, vinda do Egito, politeísmo e cultos, né, aos deuses egípcios. Um exemplo disso, você pode ver que quando Israel se rebela aqui no deserto, a primeira coisa que eles vão fazer é um bezerro de ouro, apontando lá para o culto egípcio, né, a deusa Hathor. Então, a gente percebe aí esse erro, essa falha. Então, Deus dá para eles leis concernentes ao culto, concernentes às questões ligadas à cerimônia, tá? No que tange a pessoa como indivíduo, ao corpo, né? E também ao que falar, como chegar, que sacrifício a ser feito por cada tipo de pecado, tudo isso foi dado, então chamadas leis cerimoniais. E nelas está incluído aí, como a gente viu, tá? Está incluso aí a guarda do sábado. Então a guarda do sábado é uma lei cerimonial. É claro, nós vamos falar um pouquinho sobre isso em lições posteriores, então eu não vou me ater muito aqui ao sábado, mas você que está acompanhando vai ter aí uma aula relacionada ao sábado, a gente vai discorrer melhor esse assunto. Nós temos também as leis civis, que falam em relação ao indivíduo com a nação, ou seja, quais são as obrigações minhas como indivíduo, ou seja, como eu devo me portar diante da minha nação, diante do meu próximo, diante das demais pessoas, como é que eu devo fazer, então, em relação à minha nação, a lei ligada. Então, essas são chamadas leis civis.
Nós temos, por fim, as leis morais, que falam da relação do indivíduo com Deus e com o próximo. Então, a minha questão devocional, meu íntimo, tá? Como é que eu deveria tratar? Então, a minha questão moral, minhas questões éticas, como é que eu deveria portar, essas fazem parte do que chamam de leis morais. Então, havia essa divisão, tá, gente? Guarde isso aí, morais, civis e cerimoniais. Continuando, a importância da lei. Como discípulos de Jesus, precisamos submeter tudo aos ensinos da obra do Salvador, João 7,17. Além disso, cada aliança, ou seja, a lei e a graça, essas duas alianças, cada aliança precisa ser entendida a partir de seus contextos e propósitos específicos. Então, a princípio, como é que eu entendo a antiga aliança? Ainda que eu descubra, através da Bíblia, que Cristo vai cumprir, né, os desígnios da lei, cabalmente isso anula é, praticamente muitas questões ligadas à lei e passamos a viver através da graça, que é como vivemos hoje, mas ainda assim eu preciso ir lá e entender o contexto relacionado à lei, tá? Aplicar a lei ao seu contexto, assim como eu também devo fazer com a graça. Novo Testamento aplicando a graça, a partir do Novo Testamento até, né, aos nossos dias. Outro ponto importante, lembremos de que o Filho de Deus resumiu toda a lei em dois mandamentos, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não que a lei seja só amar a Deus e só amar ao próximo, mas quando a gente pega esse compêndio relacionado à lei, a gente percebe a seguinte coisa, que a base para se guardar a lei, a base para se viver a lei, é o amor. Então, tudo na lei apontaria para leis cerimoniais. Como é como é que eu ia me comportar, como guardar, como entender se eu não tivesse amor a Deus, o Deus que deu a lei? E como também amar o meu próximo, cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, conviver, se eu não tivesse amor ao meu próximo. Então, a base de tudo isso não era, a princípio, leis guardadas como quesito para a salvação, mas tudo isso era para demonstrar o amor de Deus. Então, para que eu entenda isso, eu preciso trabalhar, tá? Para entender a importância da lei, eu preciso compreender a luz de seu contexto, analisar a luz do seu contexto, assim como também a graça. Tá? Esse é o ponto. Entender que lei e graça trabalham num único ponto, qual o amor. Esse deve ser o nosso entendimento com relação a esses dois pontos, essas duas questões, que é a lei e a graça. Ok? Tudo se resume nisso, amor, tanto a Deus como ao meu próximo. Outra coisa, vamos lá, a lei e a graça. Vamos fazer um comparativo entre elas. Uma vez que Jesus cumpriu integralmente a lei, Mateus 5:27, essa foi aliviada, mas ela não perdeu a sua função. Então a lei, perceba isso, a lei não perdeu a sua função, que ainda é o quê? Vamos lá. Se não houvesse lei, não haveria iniquidade, porque faltaria um aferidor que declarasse o que é e o que não é pecado. Então, a lei não nos fora dada para salvação, eu não preciso guardar a lei de Moisés no que tange a minha salvação, observar a lei de Moisés, a fim de que através da mesma eu venha a ser salvo, mas eu preciso entender que olhando para o contexto dela, olhando para o que nela está inserido, nela no que está escrito, é claro, principalmente essa questão ligada à lei moral, tá? Porque leis civis relacionadas às festas, tá? A questão do povo, isso aí não nos é necessário hoje para a salvação. Há quem goste, há quem sinta, como eu diria assim, tocado, influenciado, a quem queira se aproximar da cultura judaica, não vejo nada contra. Tá? Você estudar, eu gosto muito de estudar a cultura judaica, até para entender contextos bíblicos, para que a gente possa ter um melhor entendimento de certos textos, mas no que tange a observar e guardar e ter isso como regra para a salvação, a gente deve sair fora disso aí. Tá? Então a lei ela foi entregue nesse sentido, esse é o ponto que a gente precisa analisar aqui. Então se não houvesse ela, não haveria esse aferidor, não haveria essa base, não haveria esse molde, esse modelo, para que a gente olhando para isso pudesse ter noção do que é e o que não é. Então, onde não há lei, também não há transgressão, né? Paulo fala isso. Todavia, há uma lei, e Paulo afirma que ela é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei insiste na primeira declaração de Deus sobre a relação entre o pecado e a morte. O que está dizendo lá? É o Gênesis 2,17, né? Deus disse, não comereis do dia que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. Ou seja, o dia que quebrar uma ordenança de Deus, certamente tal fato acarretaria em morte. Então, a transgressão, ou seja, a quebra da lei, resulta em morte. Então, a princípio,
Lei e a igreja. O que a igreja precisa? Esse é o ponto aí, professor. O que nós precisamos da lei? A lei serve para a nossa salvação? Não. Observar a lei no que tange a questões civis e cerimoniais, tá? Na questão de como tratar o órfão estrangeiro, havia o corte de cabelo, a questão da barba, a questão das vestimentas, isso é essencial para a gente? Não. A questão ligada à liturgia, né? A questão ligada é essencial para a gente, como guardar a lua nova, como guardar o Shabá, né? Que é o sábado, as questões das festas, questões ligadas à alimentação. Isso pode impactar na nossa salvação? Com certeza não. Mas as questões morais que estavam direcionadas lá ainda estão ligadas hoje. Não matar, não adulterar, não furtar, tudo isso a gente precisa observar ainda hoje, tá? É o ponto. Vamos lá. Continuando aqui. Então, os 10 mandamentos. Vamos falar aqui sobre os 10 mandamentos, que seria o segundo tópico. Vamos lá. A ética da lei. Então, a ética por trás da lei. Como igreja que somos, devemos ter absoluta clareza em relação aos benefícios e, ao mesmo tempo, às restrições impostas pela lei. A lei não salva ninguém, Gálatas 3:11. A mais clara distinção entre Israel e a igreja está no modo como cada um se apresenta diante do Altíssimo. Aqueles, né, ou seja, Israel, pelas obras da lei, e a igreja pela fé, confiando nos benefícios da graça. Então, a gente entendeu uma coisa, né? O que a gente tem que entender aqui? Como igreja, nós, o que somos, devemos ter absoluta clareza em relação aos benefícios, ao mesmo tempo as restrições impostas na lei. Então, a gente entendeu uma coisa, como igreja, ainda que a lei não nos sirva como base para a salvação, ela nos traz benefícios, devemos usufruir dos benefícios da lei dada por Deus a Israel. Tá? Ela não nos salva, mas ela nos traz benefícios, ela nos faz entender, ela nos aponta e nos faz entender a questão ética. Tá? Se a gente observar questões morais, a gente continua ali entendendo o propósito da nossa salvação. Esse deve ser um ponto. E lembrando e sempre respeitando essa ideia de que nós, a igreja, atentamos pela fé, pela graça, e Israel ainda, ignorante, desconhecedor de muita coisa, ainda busca observar a lei. Tá? Então, o primeiro passo é esse aí, a entender na ética da lei. Continuando. Contudo, pelos motivos já expostos, devemos dar à lei a devida importância no que concerne à vontade de Deus em nossa atitude em relação a Ele mesmo e ao próximo, de acordo com o decálogo divino. O decálogo tem uma função ética, conforme estudaremos doravante. Então, vamos entender isso aqui. Ainda que não nos sirva como salvação, mas a lei nos traz questões importantíssimas no que tange ao nosso comportamento. Tá? Vamos continuar. Então, qual seria o papel da ética no que tange a lei? Então, vamos ver a ética a princípio. Então, a ética tem como finalidade levar o homem a buscar a prática correta do bem e se afastar do que é mal para a vida e para a sobrevivência. Então, a princípio, quando estudamos a ética, aprendemos a partir dela como nos comportar. Passamos a partir dela a entender o que é para nós bom, benéfico, e o que não é bom para nós, ou seja, o que nos é maléfico. Então, esse é o papel da ética. Ligada diretamente à ética está a deontologia, que seja uma linha que trabalha a questão do dever, da obrigação. A ética deontológica mostra ao homem o que ele deve cumprir. Então, nós estudando e analisando a lei de Deus, nós entendemos de maneira ética que há coisa ali que nós devemos por obrigação cumprir, há coisa ali que nós somos obrigados, tá, a cumprir, a fazer, a realizar. Esse é o ponto aqui. A ética objetiva e a ética subjetiva. Na prática, a ética objetiva submete-se ao que Deus diz, enquanto a ética subjetiva parte do que eu acho. Deus não poderia deixar por conta dos homens esse poder de escolha, uma vez que o homem está morto em seus delitos e pecados e é guiado pelo Espírito Santo que opera nos filhos da desobediência. Então, a princípio, nós temos dentro da ética aí a objetiva, né, e a subjetiva. O que é ética objetiva, como o nome já diz? Tá? É aquela ética que a gente precisa entender aqui, que a gente precisa submeter aquilo que a gente tem que submeter, que Deus deixou para nós, e é para nós, tá, benéfico se nós nos submetermos a ela. E existe aquela ética chamada subjetiva, que é aquela ética em que eu analiso o que me é proposto e eu é quem decido se quero observar ou não, se vale a pena ou não, se trará algum benefício a mim ou não. Então,
A gente precisa discernir isso aí, tá? O que é objetivo e o que é subjetivo. Lembrando, como diz aqui a lição, que Deus jamais, é claro, deixaria esse poder para o homem dizer na Bíblia o que é objetivo e o que é subjetivo, tá? O que vale a pena, o que não vale a pena, no que tange a lei de Deus. Não questões históricas, não, tá? Há coisas que homens fizeram lá de errado, a Bíblia nos traz, mostrando esse erro para nos fazer entender que não deveremos cometer. Mas no que tange a lei de Deus, o que Deus nos manda fazer, o que Deus nos ordena fazer, o que Deus diz que é bom, nós devemos entender isso de maneira objetiva, entender realmente que aquilo é bom e não de maneira subjetiva. Nós temos, Deus não nos dá o poder de analisar aquilo que Ele diz que é bom, nós analisarmos de entender se é bom ou não realmente. Deus, um ser onisciente, sabe todas as coisas né, e diz que é bom, então cabe a nós cumprirmos, cabe a nós nos submetermos àquilo que Deus nos diz que é bom que nós façamos. E aquilo que Deus diz que não é bom, a gente não deva fazer, cabe a nós entender também e não fazer. E não viver de maneira subjetiva. Esse é o ponto aqui da ética objetiva e subjetiva. Continuando aqui, a validade eterna dos princípios legais. Então, qual é a validade desses princípios que Deus deu para a lei? Como é que isso impacta na vida eterna? Vamos ver aqui. No mundo atual, a ética tem sido relativizada. A sociedade pós-moderna tem evocado para si direitos e liberdades que não correspondem à vontade revelada de Deus. Foi por essa razão que o Senhor nos deixou um referencial absoluto, escrito em tábuas de pedra. Ao olharmos para essas tábuas, sempre seremos confrontados por elas, pois essas leis são perenes. Então, a princípio, entender isso aqui, como a gente disse no slide passado aí. Então, a visão do mundo do que tange ética é uma visão relativizada. Tá? A sociedade pós-moderna tem invocado para si direitos e liberdades que não correspondem à vontade revelada de Deus. Então, a sociedade hoje, afastada de Deus, longe dos caminhos de Deus, é quem tem dito para si mesmo e dito de si mesmo aquilo que deve ser observado ou não, aquilo que é absoluto, ou melhor dizendo, aquilo que deve ser relativo ou não, aquilo que deve ser vivido ou não, aquilo que deve ser observado ou não, aquilo que deve ser praticado ou não. Tá? Então, a sociedade tem nos pedido para si esse direito, né? Sendo que, na verdade, quando nós analisamos, grande parte, a maioria dessas coisas, são coisas que desagradam a Deus, né? São contrárias da vontade de Deus para nós. Então, na verdade, cabe a nós entendermos que tudo que Deus deixou lá, foi por esse motivo que Deus deixou registrado, para que a gente tivesse esse ponto, esse modelo, para que a gente pudesse olhar, observar, e para que a gente pudesse se guiar e se nortear por aquilo que Deus deixou escrito como verdade, um referencial absoluto para nós nessas tábuas. Tá? Esse é o ponto aí. Então, conclusão. Tá? É de fundamental importância entender que, para o Antigo Testamento, toda conduta era controlada pela letra da lei, não pela consciência. E o homem estava mais preocupado com suas atitudes perante o Senhor do que perante os homens. No Novo Testamento, no entanto, o apóstolo Paulo afirma que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, a princípio, fechando aí, tá, gente? É só a primeira aula, né? A gente tem muita coisa para falar, nós vamos falar desse assunto de maneira mais clara. Estou gravando esse vídeo rápido e às vezes um comentário não está tão assim, aquele comentário é uma boa base, devido ao tempo, a gente está gravando aí, peço perdão a vocês, gravando fora do tempo, ainda não consegui a revista, consegui um pouco da lição e aquilo que eu consegui, a gente montou aqui rapidamente esse slide para estar trabalhando com vocês aí. Então, a princípio, a ideia básica é essa aí, dessa lição, entender que os 10 mandamentos foram entregues por Deus lá no Sinai para ser um referencial para o povo que havia perdido esse referencial de culto, de adoração, de lei, se era um povo escravizado, um povo subjugado, um povo vassalo, que não tinha noção mais do que era lei, do que era convivência, do que é viver como povo. Então, era um povo que era mandado, apanhava muito, sofria muito, não tinha mais voz de comando e precisava, por Deus, ser novamente junto, comandado e guiado, para que posteriormente viesse se tornar uma grande nação. Esse é o ponto dessa lição. Por isso que Deus deu a lei a Israel. Quero agradecer a vocês mais uma vez, tá? Fiquem com Deus, né? Até a próxima aula aí, querendo contactar-nos, estamos aí prontos para trabalharmos juntos mais uma vez. Que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Amém
em nome de Jesus.